o poder e o ministério da oração. A lição de número 1, nós iremos estudar o que é oração. Tem muita gente que é crente que não sabe o que é oração. Esse é o significado de oração, né? É o meio que Deus proveu para que nós viéssemos a ter um relacionamento com Ele. Se a pessoa não ora, como é que ele tem relacionamento com Deus? Se eu tenho um bom diálogo com uma pessoa e esse diálogo ele é contínuo, todos os dias, às vezes 2, 3, 4 vezes por dia, então esse relacionamento ele se torna um relacionamento o quê? Mais forte. A mesma coisa com Deus. Isso é oração. Se eu não falo com Deus, eu não me relaciono com Deus. A oração está sumindo das igrejas. E nós podemos observar que a maioria, eu não estou dizendo a minoria, eu estou dizendo a maioria das igrejas não estão mais orando. Significa que essas igrejas estão perdendo a comunhão com Deus. Uma outra coisa importante que nós precisamos de saber: a quem eu devo orar e quando eu devo orar. A quem orar? A Deus. A oração que nós dirigimos não é a Jesus, ele também é Deus. Não é ao Espírito Santo, ele também é Deus, mas é o Deus Pai. Pastor, como que se explica isso? Se explica isso assim: Jesus disse, quando nós formos orar, nós temos que orar ao Pai, a Deus, em nome de Jesus. Nós oramos a Deus em nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Mas você sabia que tem muita gente que ora, mas não é para Deus? Ora para Maria, ora para a Fátima, para São Pedro, para São Bartolomeu. A oração é dirigida para pessoas erradas, pessoas mortas, pessoas que não ouvem, como está escrito em Salmo 115. Pessoas que estão pedindo, clamando a uma imagem, que tem olho, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não andam. É uma oração que nunca, jamais será atendida. Então a oração é feita a quem? A Deus. Quando é que eu devo orar? Aqui é um dos pontos principais, porque muitos não oram. Tem pessoas que quando está tudo bem, não ora. Eu vou orar para quê? Está tudo bem. Eu tenho dinheiro na conta, estou trabalhando no trabalho que eu tanto gostaria de trabalhar. Então tem pessoas que pensam, que acham, que quando está tudo bem, que não precisa de orar. Então se está tudo bem contigo, mantenha firme orando. Está tudo sob controle? Continua orando. Mantenha o seu relacionamento e a sua comunhão com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Quanto mais bênção, mais nos pés do Senhor. Quanto mais bênção, mais prostrado diante de Deus. Aleluia. Quanto mais Deus faz você crescer, mais você se diminui na sua presença, e você se curva diante dele e diz: Senhor, eu reconheço que não sou nada, que sou pequeno, que sou fraco, e que tudo que está acontecendo na minha vida, louvor ao Senhor, glória ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor. É o Senhor é quem merece a honra, a glória e o louvor. Eu mantenho firme, reconhecendo que é o Senhor que está fazendo tudo. Segundo, no dia da angústia e da adversidade, também eu devo manter orando. Aqui é outro ponto extremo. Por quê? Porque tem pessoas, irmãos, que não aguentam passar prova. Quando ele está passando prova, está passando por uma situação difícil, sabe o que acontece? Ele não consegue também orar. Vem, meu irmão, você não sabe, irmãos, ore por mim, misericórdia. Aí ele pede oração, ele não ora. Começa a mendigar a oração de um e de outro. Liga para tudo quanto é tipo de irmãs, sapatinho de fogo. Está passando por dificuldade, minha irmã, meu irmão, está passando por situação difícil, dobra o seu joelho no chão e vai falar com Deus. Você pode sim, aleluia, convocar os irmãos
para te ajudar em oração, dizer: olha, o negócio não é fácil não, está pesado, aleluia, mas eu estou orando, eu quero que você esteja comigo nesse propósito, aleluia. Deus vai arrebentar tudo, quebrar tudo, aleluia, para me dar vitória. Deus está pronto para ouvir a oração dos teus filhos quando clama. Se você está passando por uma adversidade, por uma dificuldade, por uma situação difícil, Deus está prontinho para ouvir o teu clamor. Deus está pronto para ouvir, aleluia, a tua súplica. Você quer ver um crente intercessor? Você quer ver ele virar leão? É quando lhe surge uma dificuldade, uma situação difícil. Quem não tem ministério de oração, irmãos, quando vem a dificuldade, a adversidade, vira gatinho, fica miau, 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 miando para um e para outro, pedindo oração e mendigando oração. Mas o crente que tem ministério de oração, aleluia, quando vem a adversidade, ele vira leão, ele faz, ele parte para cima, aleluia. Nada vai suster diante de você. Você é homem e mulher de Deus, aleluia. Quem busca a Deus, busca. No tempo da adversidade, da dificuldade, é até difícil você saber que ele está passando por aquilo. Crente que é crente é assim, está passando por luta, por dificuldade, por situação, mas ele está buscando a Deus, está com fé que Deus vai operar maravilha em sua vida. Quando é que eu devo orar? Primeiro, quando está tudo bem. Segundo, quando eu estou passando por problema e dificuldade. Não é recuar, meu irmão, não recua não. É o problema, vê a dificuldade, enfrenta na oração. Se ajunta a quem ora também. Segundo ponto, como orar? Primeiro, com reverência. Se uma pessoa estiver conversando comigo, já aconteceu por diversas vezes, alguém está aqui conversando comigo, vem outro ali querendo falar comigo também. Aí sabe o que acontece? Como eu estou falando aqui pertinho da pessoa, a outra pessoa está falando comigo, a outra que vem de lá para ali, fica ali esperando. Esperando o quê? Esperando eu dar um toque para vir para mais perto, ou esperando aqui eu parar para atendê-la. Isso é reverência, respeito. Agora, se faz isso com um homem, não pode fazer com Deus? Tem pessoas que às vezes estão de joelho ali orando, irmãos, ele nem terminou o tópico da oração, mas se a mente dele mandou ele levanta, dá um supetão e levanta. Não tem reverência nenhuma na hora da oração. Então, como orar? Primeiro, com reverência. Como orar? Com fé e com... Agora, em segundo lugar, é necessário que oremos com fé. Porque tem pessoas que ajoelham para orar ou que vai orar, que fica duvidando do que Deus pode fazer. Se você duvida do que Deus pode fazer, por que você ora? Quando nós vamos orar, é preciso orar com fé. Sabe o que é fé? A letra E, a letra F significa firme. A letra E significa esperança. Orar com fé é orar com firmeza e com esperança. Você vai orar, tem que orar com fé. Outro dia alguém me pediu para orar: pastor, ora aqui por mim. Eu orei por aquela pessoa e fiz aquela oração com fé, com súplica, e eu clamei a Deus com toda a firmeza e com toda a esperança. Depois que eu terminei de orar, eu disse: minha irmã, Deus já nos deu a vitória. Aí a irmã disse assim: será, pastor? Tem pessoas aqui hoje, nessa noite, pessoas que estão me assistindo na internet, que estão orando por alguns objetivos. Meu filho, minha filha, não duvide, vai acontecer. Ah, mas fulano disse isso, mas ciclano disse aquilo, mas fulano não acredita, mas ciclano, irmão, é você que está orando. Não importa se alguém não acredita, não importa se alguém está te comungando e está dizendo você não vai conseguir, eu não aceito isso. Você é que tem que dizer: não, sou eu é que acredito, sou eu que estou orando e vai acontecer. Preciso ter humildade diante de Deus. Porque tem gente, irmãos, que chega diante de Deus e diz: se o senhor não fizer... Tem gente que fica querendo barganhar a Deus, irmãos. A oração tem que ser com humildade, irmãos. Não pode ter arrogância, prepotência diante do Criador. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. Eu oro com fé,
mas ao mesmo tempo com humildade, porque eu sei que não sou nada, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu não mereço o que eu estou pedindo, eu sei que eu não sou capaz, eu sei disso, mas o meu Deus, o meu Senhor, Ele é quem vai me capacitar. Eu acredito, Deus, está além do que eu mereço, está além do que eu posso, aleluia, mas eu sei que o Senhor pode muito mais por mim. Coloca a sua confiança em Deus, aleluia, e chega a Ele com humildade. Terceiro lugar, como orar? Priorizando o reino de Deus. Irmãos, outra coisa que é preciso que nós, eu já ensinei aqui algumas vezes, que nós sempre devemos orar dando a prioridade ao reino de Deus. Tudo que eu vou buscar em Deus, escute, que é muito forte, tudo que eu vou buscar em Deus, tudo que eu vou pedir a Deus, se me prejudicar no reino de Deus, não serve para mim. A prioridade na nossa oração é o reino de Deus. Venha a nós o quê? Venha a nós o teu reino, priorizando o reino. Jesus ensinou, tem que priorizar o reino de Deus. Quem nos ensinou isso? Jesus, na oração que eu já ensinei aqui, Mateus capítulo 6, buscai primeiro o reino da terra, buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. Pastor, e as outras coisas que eu estou precisando? Vos serão acrescentadas. Como orar? Orar com reverência, orar com fé, orar com humildade e orar priorizando o reino de Deus. Onde orar e por quem orar? O crente precisa ter um lugar exclusivo de oração. O crente deve ter um lugar exclusivo da oração. Uma pergunta, coisas que eu já ensinei muito aqui na igreja. Você tem lá na sua casa um lugar exclusivo para orar? Pastor, eu moro em um quarto. Nesse quarto não tem lugar para Deus? Não tem um lugar reservado? Arranca o guarda-roupa e joga pela janela. Aleluia. E arruma um lugarzinho para você pôr a sua cadeira para você orar. Não. Onde orar e por quem orar? No altar da oração é preciso pelo menos 3 propósitos. Primeiro, adorar a Deus. Segundo, agradecer-lhe. E terceiro, muito bem, é muito importante sabermos isso. No altar da oração é necessário pelo menos esses 3 objetivos. Não pode faltar. Uma oração sem adoração, irmão, não é oração. Primeiro, adore ao Senhor. Segundo, agradecer-lhe. Agradeça a Deus por tudo, irmão, pela luta, pela dificuldade, pelas situações difíceis. Agradeça por tudo. Pedir algo para nós mesmos ou para outras pessoas. Tem pessoas que não oram por si. Ele ora mais pelo filho, mais pela mãe, ele ora por todo mundo, não ora por si. Não preciso. É muito importante. Você ora pelos professores dos seus filhos. É uma autoridade sobre o seu filho na escola. O diretor da escola, o coordenador da escola, o vereador, o presidente da Câmara, o presidente da Junta de Freguesia, o primeiro-ministro, os deputados, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente da República, os ministros, ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro das Finanças. Compreenderam, irmãos? Orar pelas autoridades. É preciso que nós oremos. Por isso que tem muitas pessoas, irmãos, que só conseguem orar 5 minutos, porque não sabem no que vai orar. Por que eu vou orar? Estou sem palavra. Então, quando você vai orar, você que aprendeu a orar, irmãos, você vai começar agora, aleluia, ter um diálogo com Deus mais profundo. Você tem muita coisa para falar com Deus e não sabe. Temos orar pelas autoridades constituídas. A vida de oração torna o crente sensível às necessidades dos que lhe rodeiam e dos que estão distantes, sejam eles conhecidos ou não, e em qualquer esfera social, como por exemplo, a oração do profeta Eliseu. Então nós temos muito ao que orar. Temos que orar pelos missionários espalhados pela terra, não só pelos nossos missionários, nossos obreiros, os nossos pastores que estão em outras nações. Orar pelos missionários espalhados pela terra. Não há limite para o crente viver uma vida de constante e crescente oração.
um alerta final na Bíblia para todos nós sobre oração. Nós temos, meus irmãos, que orar. A palavra de Deus nos ensina a orar. Amém? Que nós possamos ter esse ministério maravilhoso que é o ministério da oração. Então, fique aqui esta aula, a primeira aula de hoje, falando sobre o que é oração.